Então, que a gente possa tomar uma inspiração mais profunda, vir para o presente, para o momento que a gente está vivendo agora. Que a gente possa delimitar o que é o nosso corpo, o contorno do nosso corpo, em contato com o ar, em contato com a terra. E aí a gente, então, se reúne para fazer esse estudo e a gente se inspira, então, nesse texto. Na virada dos tempos, entrou a luz do espírito do cosmo na corrente terrestre do ser. Treva da noite deixara de imperar. A clara luz do dia resplandeceu nas almas dos homens, luz que aquece os corações de pastores, luz que ilumina as sábias cabeças de reis, luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças, que se torne bom o que nós, a partir do coração, queremos fundar, o que nós, a partir da cabeça, a alvos plenos, queremos conduzir. Bom dia. A gente pode só fazer um check-in, até por esse Mercúrio retrógrado, mexendo na comunicação. Então, que a gente traga para o coletivo aquilo que a gente, aquilo que está vivendo, né, na gente nesse momento. Um check-in rapidinho. Podemos começar? Pode começar, Carol. Check-in, uma palavra? A gente vai fazer terapia. Brincadeira. Concentrando. Estou com visita aqui em casa, então estou tentando me concentrar aqui no estudo. Nesse momento, eu sinto o coração muito aquecido, né? Quando acho que o estudo é o que está me ligando também para concentrar mais. Paulinha, se quiser falar ou escrever. Eu acho que força. Acho que tem sentido isso, assim, tanto pelo estudo quanto pelo contato com as crianças. Eu estou chegando um pouco ansiosa, porque esse período, né, que nos coloca num tempo diferente, assim, parece que o tempo, e pelo feriado também, né, eu tô com essa respiração, assim, mais difícil. Então, compartilho com vocês também. Não vou fazer terapia, mas compartilho. Então, vamos lá. Mas muito feliz também da gente poder estudar juntas nessa manhã. Tá um dia bem bonito aqui. Tá um pouquinho nublado. Então, vamos lá, meninas. Só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente leu no último encontro, a gente avançou até a página 20, 21, principalmente naquela imagem do Steiner da gente sendo como máquina, né? Que a gente não é máquina, que a gente tem um funcionamento diferente, né? Então, porque
temos esses corpos que trazem para a gente, né, essas notícias de que a gente não vai responder da mesma forma a partir do mesmo comando, né, como uma máquina, às vezes, né, quando a gente liga e ela tem a mesma reação. Então, nós, pela própria natureza humana, vamos reagir, e aí a nossa vitalidade, ele vai falar, né, no nosso corpo etérico, a nossa astralidade, a nossa capacidade de ter empatia, né, simpatia, antipatia, então esse campo das nossas emoções vai ser afetado, e nosso próprio corpo físico. Então ele deu aquele exemplo que a gente comentou um pouco sobre a própria formação dos órgãos físicos a partir da saúde do corpo vital. Então, a importância do ambiente como esse formador do corpo etérico da criança, principalmente no primeiro setênio, capaz, inclusive, de gerar aí, transformações na constituição física dos órgãos que ela está formando nesse período da vida. Beleza, Paulinha, tranquilo. Então, vou compartilhar com vocês a tela. Só me digam se estão vendo. Sim? Uhum. Então, o final desse período, né, que ele estava falando do corpo etérico e da constituição dos órgãos físicos, ele fala, né, 2 palavras mágicas caracterizam a maneira pela qual a criança se relaciona com o mundo: a imitação e exemplo. O filósofo grego Aristóteles chamou o homem o animal mais propenso a imitar. Essa verdade vale para a idade infantil até os 7 anos, mais do que para qualquer outra. O que acontece no seu ambiente físico, a criança imita. E essa imitação dá aos órgãos físicos as suas formas definitivas. Devemos considerar o ambiente físico em sua acepção mais ampla, nele incluindo não só o que se passa materialmente ao redor da criança, mas tudo o que ocorre, o que seus sentidos percebem, o que a partir do espaço físico é suscetível de agir sobre as forças espirituais. Isso inclui todas as ações morais e imorais, inteligentes e tolas que a criança possa perceber. Não são, pois, as sentenças morais, nem os ensinamentos da razão que atuam nesse sentido sobre a criança, mas apenas aquilo que os adultos fazem em sua redondeza, de maneira visível. Preceitos desse tipo têm efeito plasmador, não sobre o corpo físico, mas sobre o etérico. Mas este, até a idade dos 7 anos, tem um envoltório etérico protetor da mãe, exatamente como, fisicamente falando, o corpo é protegido antes do nascimento pelo envoltório materno. O que deve desenvolver-se nesse corpo etérico antes do 7º ano, em matéria de representações, hábitos, memória, etc., deve fazê-lo espontaneamente, como o fazem no ventre da mãe os olhos. E as orelhas, sem que haja intervenção da luz exterior. Não há dúvida sobre a certeza do que se pode ler em Levana, ou A Doutrina do Ensino, de Jean Paul, excelente livro pedagógico. Um viajante aprende mais da sua alma durante o 1º ano de vida do que em todas as viagens ao redor do mundo. Só que a criança não aprende por instrução, mas por imitação. E seus órgãos físicos adquirem sua forma pela influência do ambiente físico. A visão se desenvolve sadiamente quando existem no ambiente da criança fenômenos apropriados de luz e cor.
No cérebro e na circulação sanguínea se formam as disposições para um sentido moral. São desde que a criança perceba em seu ambiente fatos morais. Se antes da idade de 7 anos a criança vê ao seu redor só ações tolas, o cérebro adquire formas tais que a capacitam na vida posterior apenas para tolices. Acho que vamos só dar uma paradinha. Tudo bem até aqui? Querem fazer algum comentário? Rô, a gente não está te ouvindo. É por isso que assim, a importância do adulto é tão grande, né? E assim, na época que ele escreveu, provavelmente as crianças ficavam em casa. E agora a gente tem a responsabilidade das creches e dos maternais, né? Que estão fazendo esse papel tão importante. Embora ela esteja no etérico da mãe, esses outros ambientes devem influenciar muito também, né? E essa postura do adulto, né? Aquilo que o adulto verdadeiramente é, não é o que ele faz. E é isso que a criança está captando. Responsabilidade enorme, né? Mas, ao mesmo tempo, é simples, porque o adulto tem que estar presente e ser autêntico, né? Então, não só cumprir uma formalidade, tipo, é uma creche. Então, né? Só o cuidar, que é a responsabilidade de quem está na creche. Mas é todo esse envoltório, né? Que tá daquilo que a gente está passando para essas crianças, né? Então, na formação dos professores, tinha que ser bem destacado isso, né? E também para as creches deveriam pegar professores também, já com essa formação também. Eu acho... Quer falar, Carol? Esses dias eu estava conversando com a Adri, né? E a Adri, ela tá na escola pública hoje, lá de São Sebastião, mas também aqui de Bertioga, ela é das 2 prefeituras, eu acho, se não me engano. E aí ela estava falando que é muito triste, assim, ela vê no infantil as professoras colocando as crianças na parede, em fila, e falando assim, agora vem você, agora você. Não, você fica aí. E assim, de uma forma tão grosseira, sabe? Como crianças tão pequenas ainda, e o doutrinamento dos corpos o tempo todo, ensinando as crianças a não correrem, a não gritarem, a não a serem obedientes, mas por uma questão muito mais prática para os adultos controlarem do que por uma educação, vamos dizer assim, porque eu também peço para a aluna falar mais baixo, às vezes à noite, por causa do passarinho, sei lá por quê, mas para ela ir diminuindo a agitação, né? Mas é muito diferente os contextos, né? E a escola e o papel das professoras, assim, totalmente perdidos, né? Da sua função mesmo, da sua missão, não digo nem antroposoficamente falando, mas da sua função institucional mesmo, né? Assim, muito, não caindo no pessimismo, mas essa fala da Adri me marcou muito porque ela falou emocionada, sabe? Quase chorando. E ela dizia, por isso eu acho importante estar aqui. Então eu não vou abrir mão de estar aqui para estar no quintal, porque eu acho que o quintal por si só já consegue, com qualquer educadora, ter uma situação melhor de vantagem, né, para essa educação das crianças. E aqui talvez eu consiga fazer um pouquinho de diferença nas crianças que eu tenho contato, porque ela é puro amor, né? Nossa. Ai, gente, chega a doer o coração de imaginar a Adri falando isso, porque é muita dor, né? E cotidiana, assim. E se a gente for pensar, né, vai encontrando né, tira as camadinhas, assim, institucionais, políticas, todas as camadinhas, o que a gente vai ver é o não respeito à individualidade, né? E é justamente o que a antroposofia traz como novidade mesmo, porque é todo o nosso processo, né, de evolução do ser humano pelas eras culturais,
é esse processo de individuação do ser humano. A gente vai se tornando indivíduo para perceber que não dá para ser sozinho, mas que a gente precisou disso, precisou dessa expressão, né? A gente acabou de sair do seminário, né? Em que a gente foi sendo presenteado por cada reino da natureza, né? Com certas qualidades para chegar nessa constituição que a gente tem. E aí, de repente, a gente vivenciar, né? Encarnado aqui, essa aniquilação dessa expressão genuína, né? Espontânea do ser humano é muito violento, realmente. Então, dói, né? De verdade. Mas é isso. A gente vai fazendo também aquele, sempre lembrando daquele encontro, né? Entre aquilo que eu venho realizar aqui como individualidade e aquilo que o destino traz, né? Como o que vem de fora, assim, e as escolhas que eu faço a partir disso. Então, a Dri, nesse relato, está fazendo, né, essa escolha, né? É uma escolha kármica, não tem como a gente negar, porque é de um grande desafio, né? Também se manter num ambiente como esse. Para ela seria muito mais confortável estar no quintal, e a gente ia gostar muito que ela tivesse, mas tem a individualidade dela e esse encontro com esse contexto de fora que faz essa escolha mesmo, né? De seguir aí, tentando levar um pouco mais de ambiente saudável para essas crianças, porque com certeza ela, com o amor dela que transborda, é muito. Não tem como essas crianças não serem afetadas de alguma forma. Ó, um menininho que resolveu aparecer. Oi, Beijo, beijo, beijo. beijo. O Isaac tá de laranja igual a mamãe. Ele tá de vermelho. Ah, parece laranja aqui. Pareceu laranja, né? Chacarol achou que era laranja a sua roupa. É vermelha. Só uma curiosidade sobre isso. Quando o Isaac era bem pequeno, eu tinha esse receio, né? A gente ficava olhando para as cores, assim, e tinha esse receio de colocar vermelho, de agitar muito e tal, né? Aí, quando fui ver na teoria das cores, quando a gente o ambiente ou algum acessório a gente usa com uma cor dessa, o que revela internamente é a cor complementar, que é o azul. Então, é a natureza mais calma, serena e tranquila. O rio é todo calmo, mãe. Vocês já fizeram um O exercício? rio é agitado, mãe. É agitado? A cor do rio é agitado. E o azul é agitado, como o rio. Pode ser mesmo. O rio é agitado. A Sandra falava um pouquinho disso, Ana. Às vezes a gente colocava um paninho O azul é a cor vermelho para as crianças que estavam meio agitadas, assim, precisando dormir. A gente colocava um paninho vermelho perto da janela. em forma Que legal. de Então, eu não sabia disso. significa Muito que é curioso, né? calmo. Porque a gente pensa, nossa, vai agitar mais ainda, né? Curioso. Enfim, o ambiente, mas eu acho que só a escolha isso que a Rô falou, né, da gente estar como adulto consciente, né, do lado da criança, já é saudável do ponto de vista espiritual mesmo, né, porque é o nosso eu mesmo fazendo essa escolha consciente, né, de eu vou colocar isso aqui, e aí eu acho que esse também é um detalhe. Não deu o Peraí, NN. gente.
Vamos seguir só mais um pouquinho? Alguém quer ler? Posso ler, Ana? Tá. Então, a gente terminou aqui. Assim como os músculos da mão se tornam fortes e vigorosos quando exercem as atividades apropriadas, o cérebro e os demais órgãos do corpo humano seguem o rumo certo quando recebem do ambiente os impulsos adequados. Pode seguir, Paulinha, por favor. Um exemplo ilustrará melhor o que queremos dizer. Pode-se fazer para uma criança uma boneca com um guardanapo dobrado. 2 pontas serão os braços, as outras 2 as pernas. Um nó servirá para a cabeça, na qual algumas manchas de tinta indicam os olhos, o nariz e a boca. Também se pode comprar uma linda boneca com cabelos genuínos e bochechas pintadas e dá-la à criança. Nem queremos insistir no aspecto horrível desta boneca perfeitamente capaz de estragar para sempre o sentido estético sadio. Com efeito, o problema educacional mais importante é outro. Tendo à sua frente o guardanapo dobrado, a criança deve acrescentar pela fantasia aquilo que o transforma em figura humana. Essa atividade da fantasia tem efeito plasmador sobre as formas do cérebro. Este se abre, da mesma maneira como os músculos da mão se deixam permear por uma atividade conveniente. Se a criança ganha a chamada linda boneca, nada resta ao cérebro para fazer, e este se atrofia e resseca, em vez de desabrochar. Se os homens pudessem olhar, como pode fazê-lo o pesquisador espiritual, para dentro do cérebro, empenhado em estudar suas próprias formas, com toda certeza só dariam a seus filhos brinquedos suscetíveis de avivar as forças plasmadoras do cérebro. Todos os brinquedos que possuem apenas formas mortas e matemáticas ressecam e destroem as forças plasmadoras da criança, enquanto tudo que faz surgir a ideia da vida atua de maneira sadia. A nossa época materialista produz poucos bons brinquedos. Veja-se como é sadio aquele brinquedo que, por meio de 2 pedaços de madeira deslocáveis, mostra 2 ferreiros virados um contra o outro, martelando um objeto. Ainda se podem comprar tais artigos no campo. Ótimos também são aqueles livros ilustrados com figuras móveis. Puxando os fios fixados nessas figuras, a criança transforma a ilustração morta em imagem animada de ações. Tudo isso provoca a atividade íntima dos órgãos, e através dessa atividade transmite as formas certas a esses órgãos. Naturalmente, só podemos mencionar esses assuntos de passagem, mas a ciência espiritual será futuramente chamada a dar todas as informações detalhadas, e disso será perfeitamente capaz, pois não constitui uma abstração vazia, mas sim a soma de fatos cheios de vida e suscetíveis de fornecer uma orientação para a realidade. Quer comentar? Vamos seguir? Acho que podemos comentar, porque é muito revolucionário, contra-hegemônico, né? Esse tipo de entendimento do brinquedo, principalmente. Aí queria saber de vocês, primeiro dando um depoimento, assim, que muitas vezes é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Com as pessoas que já estão muito dentro da lógica do estereótipo rehap, assim, né? De brinquedos, né? Imagina que ele fala que os brinquedos eram um pouco interessantes nessa época, só que isso ele está falando 1908. Imagina se ele visse as bonecas de hoje, né? Que ele é bem, não sei se é grosseiro, né?
Mas ele fala assim, nem queremos insistir no aspecto horrível dessa boneca, perfeitamente capaz de estragar para sempre o sentido estético sadio. Ele é bem assim, né? Tipo, não tem mais o que fazer depois que a criança tem contato com um negócio assim, né? E imagina se ele visse, assim, aquelas, como que chama? Reborn, é isso? Aquelas bonecas que imitam mesmo, né? Um bebezinho. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho. Você falou bem da boneca que eu tava pensando, assim, que parece que elas têm mais traços de bebê mesmo, né? Então, faz xixi, come, toma o leite, só falta, né? Algumas até falam. E, e aí, como isso pode afetar a percepção da criança do que é real e o que não é real, assim, né? Se a boneca pode fazer qualquer coisa, aí você pode fazer qualquer coisa com a boneca, porque ela é um bebê, ela não é. É estranho isso, né? Porque um pedacinho de madeira que poderia ser o, né, ou um nozinho lá que virou uma boneca, como que ele desperta mais sobre o ser humano do que um bebê que é quase humano, assim, de tão perfeitinho, assim, né? Acho que é porque é justamente isso, né? Como ele tem uma riqueza de detalhes, né? E uma coisa, sei lá, me ocorreu agora pensar isso. Pensa que para essa boneca existir, ela precisa de um projeto mesmo, né? De uma elaboração, assim, uma equipe de gente que foi botando detalhe, às vezes multidisciplinar, uma injetora para capaz de fazer esse molde da boneca, porque em geral o material de que ela é feita é plástico, né? Para chegar nessa forma, então assim, teve uma artificialidade tão grande, né, que resulta naquele senso estético duvidoso aí, né, como ele fala. E aí não dá nenhum espaço para que a gente seja humano. Quando que a gente é humano? Quando a gente imagina, né? Quando a gente é livre para criar. Aí a gente é mais humano, né? Então, nesse sentido, quando ela está diante dessa boneca, a criança ela fica perto do que não é humano. Então, ela perde Apesar de vitalidade. ser tão parecido, tão esteticamente falando, tão similar a um bebê mesmo. Porque eu não tenho espaço de criação. Então, eu não tenho espaço de ser humana, né? Eu, a criança, brincando com essa boneca, porque ela já faz tudo, né? Ela já faz xixi, ela já come, ela já fala, né? Ela já anda, e ao mesmo tempo ela é um objeto, então eu posso pegar aquele bebê que tem todas aquelas características ali, muito parecidas com o ser humano, né? Real, e eu posso jogar ela, e ela fica no chão, né? Então, eu acho que isso é bem sintomático da nossa época, assim, essa descartabilidade também, né? Então, por mais que seja super parecido com o ser humano, a criança não reconhece porque ela não consegue ver humano ali, que ela não consegue ser humana ali. E às vezes, num pedaço de tecido em que ela imagina, né? E o próprio toque, por isso a importância também, né, da escolha dos materiais. Quando ele fala dos toquinhos de madeira, imitando lá os ferreiros, né? Assim, é madeira, é um elemento natural, né? Vivo, não é algo que passou por um monte de processo químico de transformação para chegar numa aparência, né? Então, ela exige da gente uma postura de criação ali. E aí, o próprio jeito que a gente vai se relacionar com o objeto é diferente, né? Então, eu estou muito nessa pegada, assim, porque tem vindo bastante questionamento para mim. Ana, mas qual que é a diferença da pedagogia Waldorf para Montessori, para Reggio Emília, para a pedagogia de projetos? E aí eu falo,
enfim, tem várias coisas, não tem uma certa, obviamente, né, uma linha, né, pedagógica hegemônica, assim, que vai dar conta, mas eu ainda acredito que a pedagogia Waldorf é muito interessante porque ela, pela consciência dos materiais que ela traz para a criança. Então, a boneca, quando ele fala que era um guardanapo, né, um tecido com uns nozinhos, né, uma cabeça, junta as mãozinhas, o toque desse tecido, o gesto do adulto quando vai pegar essa boneca, tudo isso é passível de imitação, né, da criança. Então, esse adulto, quando... E para o adulto também é outra coisa. O adulto se sente super feliz, assim, né, quando ele... A gente gosta de ver um brinquedo, uma boneca que é vivo, né, nesse sentido de materiais. Não sei, queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Tem assim, a gente conta também, Ana, com a imaginação da criança. Não, eu acho que é importante essa informação toda para nós adultos, mas a gente tem que saber que, né, da década de 20 para cá, muita coisa mudou e a gente tem que lidar com esses paralelos, porque senão a gente mata de angústia também as famílias, mata de angústia todo mundo. O que, assim, eu penso na minha infância, e o que a gente tinha de contraponto era a natureza, porque eu já tive uma boneca fraudeca que ela fazia também xixi, mas a decepção era enorme, porque eu convivia com bebês das minhas tias e tudo, então também para mim não fazia diferença aquele xixi que ela fazia, porque eu sabia que era pelo caninho, né? Então eu fiquei decepcionada. E continuava brincando e imaginando com as outras bonecas que elas faziam xixi e tudo. A gente tinha contato com a natureza. Eu acho que o diferencial da pedagogia é isso, que ela valoriza demais a natureza. Então, você vai encontrar ali gravetinho, folhinha, tudo coisas que vão virar os objetos que a criança quer. E aí você estava falando, estava pensando, porque eles são capazes de pegar um carrinho e vira um carrinho de pipoca, né? Então, aquilo que o brinquedo está pronto, ele recria, né? Ele vai lá e vai fazer, basta o adulto dar oportunidade para que ele, e também não brigue, né? Não despenteia a Barbie, não, né? Não, né? Não tira a roupa do bebê reborn, não, né? Deixa a criança brincar, porque ela vai recriar e vai fazer sentido para ela, né? Agora, dos materiais, vocês estão falando, e eu estou aqui com a minha bebê que eu estou fazendo, a gente, quando vai fazendo, já abraça, já beija, porque né, ela já proporciona isso. Então, malha, né, lã de carneiro, então, tudo isso já faz uma diferença na construção. Então, acho que a intenção do adulto aí, ela conta muito, né, você está falando do bebê reborn, né, a intenção que as pessoas colocaram, talvez a primeira que foi criada, a pessoa queria dar essa vivência para a criança, e aí, de repente, a coisa foi distorcendo, né, então, mas acho que essa intenção de quem está produzindo também, de quem está fazendo, faz toda a diferença, né, então é o adulto se colocando ali também, penso muito nisso, né, porque são muitas vivências, né, e a gente lembrar da nossa infância, como que a gente fazia, né, aí a gente tinha um outro ambiente, né, eu tive muita natureza ainda, felizmente, também. Nossa, sem dúvida, Rô. E acho que isso que você falou, né, da fraudeca, é isso, tem uma coisa da quantidade também. Você lembra da fraudeca, era uma. Eu lembro, a minha boneca chamava Carolina Gabriela, que eram 2 nomes que eu gostava muito e eu queria juntar, né? E eu tinha o Pedrinho, que era um menininho também, que fazia xixi. E aí, depois de um tempo, veio a Dora, que era uma boneca grande, assim, que eu adorava também. E eram 3, assim, né? A gente teve 3 filhos, né? E hoje, com esse excesso, né, de brinquedos, né? Então, né, as crianças ganham boneca a todo Natal, todo, né, Dia das Crianças, aniversário, e ganha boneca de todas, né? Madrinha, tio, vovô. Então, ela não dá conta de cuidar desse tanto de filho. Ela não dá
não dá tempo de vincular, então aí é fácil mesmo, quebra uma perna, ela fica toda, né? E não tem a origem, que é isso que você também colocou, né? Quando é uma boneca que a gente, por mais que a gente não conheça a pessoa que fez, né? O ideal é que a gente tenha esse vínculo, né? E faz muito tempo que eu falo para vocês fazerem oficinas de bonecas aí, né? No quintal, porque eu acho que é uma vivência bem importante, assim, né? De quem está se propondo a estudar. Por isso mesmo que a Rô falou, sabe? Por esse motivo, assim, dessa origem, dessa intenção que a gente está colocando ali naquele objeto e que fica um objeto animado mesmo, né? Você nomeia ele cria uma relação, a gente não vai consertar, né? A boneca, se a gente vai cuidar dela, ela vai fazer um curativo nela, né? Então a gente até esse tipo de linguagem e não é falso, né? Isso que eu acho que é bonito também, quando a gente consegue trazer para essa verdade, assim, de que a gente consegue consertar as coisas, né? De que a gente consegue dar mais vida, duração. Porque os objetos de plástico, como eles estão em tanta abundância e eles são péssimos, né? Para a gente consertar, eles a gente tem pouca capacidade, né, de soldar, de costurar. Eles trazem essa coisa do descartável mesmo, né, de desconexão com a natureza, de que existe um fora para onde eu jogo, né, então, que não faz parte, assim, então, é muito banal, né, quando a gente pensa isso, parece um gesto, parece radicalismo quando a gente fala isso, do excesso de brinquedo para as crianças e tal, mas tem uma profundidade, né? Enfim, fala aí. É uma pena a gente não ter mais pessoas hoje, assim, com esse tema, porque ele é realmente muito complexo, né? A gente vive numa sociedade consumista, as famílias, elas não fazem curso da antroposofia, nem estão no grupo de estudo, e o embate, ele pode ser também muito cruel, né? De você tensionar o tempo todo com as famílias, com, né, a avó, enfim, parentes, né? Acho que o que a Rô traz logo no começo da fala dela, assim, para mim faz muito sentido. E dentro mesmo do próprio quintal, né? A gente tem crianças de diferentes formas de educação nos seus núcleos familiares, né? Num contexto privilegiado, porque ninguém aqui é abaixo da classe média, e então todo mundo tem um poder aquisitivo de médio a alto, então tem condição de comprar os melhores brinquedos, da melhor marca e da moda, a própria vestimenta, né? Então as pessoas saem, vão fazer compra nos Estados Unidos, ou sempre tem um parente que mora fora e traz algo dos grandes ícones da Disney, das princesas, enfim. E como você fazer isso na escola, né? Pensando nem na minha casa, porque na nossa casa eu ainda consigo, às vezes, dobrar e guardar algumas coisas, ou doar, pôr umas bonecas para dormir, igual você. A Ana veio aqui em casa uma vez e me ajudou a pensar numa estratégia de como reduzir esse número de brinquedos e de tanta diversidade, que acaba não despertando na aluna um interesse por um aprofundamento, fica só na superficialidade, né? De, ai, quantas coisas... Aí até cansa, porque é tanta coisa que eu não consigo aprofundar que eu vou fazer outra coisa. Então, não consegue se concentrar, né? Mas então, em casa, a Ana me ajudou a guardar alguns brinquedos, pôr para dormir, até bom renovar depois. Aí eu percebi que a aluna sentiu falta de alguns, ficou chateada porque eu doei outros, e ela mesma tinha dado ok da gente doar, porque, embora eu sei que não seja o adequado, eu já tinha feito isso, de falar que a gente vai doar, porque ela tá vendo a gente fazer o bazar da associação e viu o pai fazer o bazar do centro espírita que ele frequenta. Então ela mesma começou a separar umas coisas para o bazar do papai ou da mamãe, né? E então, só que depois ela se arrependeu e ela falou: ai, cadê o meu coelho da Mônica que eu ganhei do Cauê? Falei: filha, mas você tinha doado. Lembra? Ai, mas eu mudei de ideia. Eu quero meu coelho.
Eu falei, ixi, filho, agora já foi para alguém muito especial, especial caramba, sabe? Ela não quer saber de alguém especial que é qualquer coisa, eu quero meu coelho. Enfim. Mas Você conseguiu resgatar o coelho? Não. não, porque foi pro bazar. Esse não sei nem para quem foi. E quando rola uma troca de brinquedos entre a Brisa ou entre, né, crianças mais próximas, a gente até consegue recuperar, enfim. Mas esse não, e eu não vou comprar outro. Mas aí ela ganhou uma sereia feita de pano, que é dos artesãos aqui de Bertioga, sereio, sereio. Então ela tá curtindo eles no momento. Mas é isso, como fazer, né? Dentro da escola, a gente pode criar um combinado, isso antes mesmo das famílias entrarem. Você fala, olha, e aí vira quase uma regra, não é nem um combinado, né? Começa como uma regra, depois vira um processo pedagógico, com as famílias também de autoeducação. Mas, como fazer? Aí eu fico pensando no uniforme. Bom, então vamos. E o uniforme, deixar tudo uniforme. Mas também se não tem uma forma variada que traga uma diversidade genuína, é uma diversidade aparente da Disney, também não quero. Então, como fazer? Vamos criar uma camiseta das crianças que elas vão pintar, que elas vão se divertir, e esse passa a ser o combinado de vir com essa camiseta para a escola? Tem umas 3, e vira nosso uniforme Faz tie-dye para todo mundo aí. Isso, talvez seja uma coisa interessante, porque isso sempre tem Mickey, sempre tem princesa. E a Luna me questiona. Uma vez ela falou pra mim, mãe, eu vou na casa das minhas amigas e elas têm muitos brinquedos. Eu falo, eu não tenho brinquedos. Eu tô cansada dos meus brinquedos aqui. Olha isso. Como se fosse menor, sabe, os brinquedos dela. Uma vez ela recebeu a filha da Simone, vizinha aqui do SESC, que é esposa de funcionário também, e ela falou assim, nossa, Luna, você não tem os brinquedos assim, você não tem a Baby não sei o que lá? Eu não sabia nem os nomes das bonecas, assim, e a Luna sabia, porque às vezes no intervalo de algum desenho, ela já viu uma vez, não precisa ser 10. Basta isso. Ela faz a relação e passou na televisão. Então ela fez a conexão. Ah, Baby não sei o que lá, né? Ah, mas a Brisa já comentou dessa Baby. Ah, mas a não sei o que. E ela vai fazendo conexões incríveis, muito rapidamente. Que eu não dou conta, nem eu, nem ninguém, eu acho. Só se a gente for lá pra Ecovila de Botucatu. Entendeu? Nem lá, viu? Nem lá. Vou dizer a verdade, assim, que nem lá estamos protegidos. E tá tudo bem, porque é isso que a Rô falou. A gente tá nessa era e a gente vai ter que dialogar com ela, né? E dar novas possibilidades de criação. E tá tudo bem. Agora, o personagem, eu acho que aí a gente tem que ser meio categórico, porque ele é uma indústria mesmo, é um golpe baixo, sabe? Os brinquedos, o carrinho, que assim, enfim, aqui a maior parte são meninas, né? Mas assim, os meninos têm um apelo assim para carro, que aí, quando você chega num quarto de um menino, aquele monte de carro, assim, e é óbvio que você não vai conseguir tirar essa fissura do carro, porque ele só vai aumentando, né? Porque junto com o carro vem poder, vem velocidade, vem, enfim, uma série de outros valores. Mas é isso que a Rô falou, ele vira o carrinho de pipoca, a gente dá um baile ali, a gente também tem que ser criativo para o negócio rolar. Então, acho que é menos mal, assim, os objetos que a gente consegue ressignificar e ir transformando. Agora, personagem, o quanto a gente puder adiar, principalmente antes dos 3 anos, a gente precisa, porque é toda uma ciência, né, por trás, é toda uma indústria, uma lógica perversa, assim, de assédio da criança, dela ser aquele personagem, né, e dela começar a viver processos de reflexão muito antes do tempo dela. É o que a gente fala na antroposofia de acordar a criança, né? Porque a gente vai vendo a Frozen ter o mesmo comportamento, a gente vai vendo repetidamente, né? Então a criança ela fica com um estereótipo mesmo, né? Gravado ali.
E, às vezes, isso influencia até no desenvolvimento da fala, porque a criança, ela tem esse anseio natural de repetição. Qualquer coisa que você faz, ela quer fazer de novo. Então, você canta uma música, ela quer cantar de novo. Você conta uma história, ela quer ouvir de novo. Então, ela vai ter esse impulso natural, fisiológico mesmo, né? Quando a gente faz isso para esses desenhos e para esses filmes, né, esses personagens, essas condutas, ela vai fazer isso com a fala do personagem. E aí, às vezes, chega uma criança para mim que, assim, chega com um diagnóstico, mas ela não tem, claramente ela não tem nenhum problema. Ela simplesmente está completamente absorvida por uma linguagem que é do desenho animado. Então, o desenvolvimento da fala dela está comprometido por isso. Ela não tem nem nada que indique que tem problema ali. Porque é isso. E aí, o padrão de comportamento, eu não vou fazer isso porque a Frozen não faz isso, ou porque tal personagem não faz isso. Aí, a Disney é assim, os caras são muito espertos também, né? Porque aí eles dão um baile na gente e vão trazendo outros personagens que vão atender aos nossos desejos de, não, pelo menos é mais diverso. Então, tem a Valentina, tem a Moana, tem... Aí eu consigo... ok, então essa tudo bem, né? Mas o problema não é esse, o problema é a exposição muito repetida, né? E aí, a exposição muito repetida, como os caras são perversos, porque o sistema é esse, é virar mercadoria. Então, aí a gente faz estojo, bolsa, roupa, tênis e tudo isso. Então, na escola Waldorf, faça chuva, faça sol, não dá para entrar com a roupa de personagem. E aí, a pessoa que questionar esse tipo de comportamento, talvez a escola não seja para ela mesma, porque é isso. Precisa de uma aberturinha, assim. Difícil falar isso que eu falei agora, mas... Ana, super entendemos. Já tivemos várias vezes esse assunto, né? Eu tô preocupada aqui só com o tempo. Eu, na verdade, entrei depois, né, por causa da casa lá que a gente foi ver, mas a gente tem uma reunião do pedagógico, então eu vou te pedir desculpas, que aí eu vou acabar saindo daqui agora para abrir a sala lá. Tá bom? Tá bom, queridas. Obrigada. A gente foi até a 22, e aí... Então, no próximo encontro, a gente tenta avançar um pouquinho mais para finalizar fevereiro com o encerramento desse livro, tá? Vou só colocar a pedra fundamental para a gente encerrar. Tá bom, Ana, depois eu queria falar mais um pouquinho sobre esse assunto, que é sobre as crianças brincarem dos personagens, assim, brincar do desenho, né? E como enxergar isso, assim, deixar a espontaneidade que não é tão espontânea, sugerir outra brincadeira, como agir, porque acaba sendo meio frequente, assim. A aluna ganhou agora a roupa da Moana. Tá tudo bem. Assim, eles nasceram nessa época, tá, gente? Tudo escolinha kármica, tá tudo certo. Viu? Não tem problema. E não tem problema, Paula. É melhor esse espontâneo delas vindo meio filtrado com essas imagens que elas têm e que pra gente são imagens não tão saudáveis, mas é melhor esse espontâneo do que a interferência do adulto na brincadeira. Então, fique tranquila. Tá bom, obrigada. Deixa mesmo. Às vezes não dar muita importância, não olhar muito para isso, assim. Então, na hora que elas começam a brincar lá das princesas, tal, você tá ali fazendo tricô e tem uns novelinhos do seu lado ali. E aí, espontaneamente, elas vão querer ver você fazendo, né? Então, assim, enquanto as crianças estão brincando, a sua mão tá ocupada. E aí, elas vão querer vir para você, para fazer alguma coisa junto. Fique tranquila, assim. Tá bom? Quando for as mais velhas, aí a gente conversa um pouco mais, porque aí as mais velhas, elas já estão acordadas mesmo.
As mais velhas que eu falo, não a Luna, Brisa, tipo a Linda, assim, sabe? O Leonel. Tá bom? Tá, obrigada, Ana. Imagina. Eu ia só fazer um comentário, porque tá tão bonita essa imagem da Carol, com a foto, com o quadro atrás, que é isso, assim, as crianças têm essa vivência autêntica de expressão artística, né? Então, nos ambientes delas, e com vocês aí. Então, tem essa coisa da natureza, mas tem essa vivência artística que também é super protetora, super regeneradora, assim. Então, fiquem... E os artesãos, né, os brinquedos que são feitos, então, assim, para o contexto de vocês, tá super protegido mesmo, apesar de receber a fantasia, ganhar, porque é o afeto que está entregue ali também, né? Ela lembrou que o coelhinho ela ganhou do Cauê, assim, é muito importante, né? Então, tá tudo bem. Vamos lá finalizar, senão vocês não conseguem fazer a reunião. Aí, Oi, tá, Iris. rapidinho. Tá. Eu mandei para você meu e-mail e minha senha. Ih, ela caiu? Não, tá aí. Mandei para você meu e-mail e a minha senha da Universo, se você quiser gravar e abrir pela minha senha. Conseguiu ouvir? Tá bom? Então, só para a gente encerrar aqui, na virada dos tempos, entrou a luz do espírito do cosmo na corrente terrestre do ser. Treva da noite deixara de imperar. A clara luz do dia resplandeceu nas almas dos homens. Luz que aquece os corações de pastores. Luz que ilumina as sábias cabeças de reis. Luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças. Que se torne bom o que nós, a partir do coração, queremos fundar. O que nós, a partir da cabeça, a alvos plenos, queremos conduzir. Rudolf Steiner. Bom dia, meninas, e desculpa o atraso e o problema aqui que a gente teve de comunicação. Já eu subo no YouTube e mando para vocês o link. Obrigada. Obrigada, Ana. Thaís, depois